सिद्धांत सरस्वती विजयते गौरीय गोष्ठीपति वंदे गुरुपद्वंद्वं भक्तबिंदुसमन्वितं श्रीचैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं श्रीनन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीजनसमयुक्तं बिन्दावनं मनोहरं वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयितगिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वृंदावै तुलसीदेव वै पिया वै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्त्ववत्त्वयि नमो नमः। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयो मुदीरये। संकीर्तने कृष्ण कथोपदेशे गौरीयपत्रस्य प्रकाशने च सदानुरक्त गुरु भक्ति युक्तो भक्ति प्रमोदाक्ष जगोद्वरुन् ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवभिरिञ्जनुतं शरण्यं वित्ततिहं पुनतपाल्भवाद्दिपूतं वन्दे महापुरुषते चरुणारविन्दम्। यत्पादपल्लवनखचन्दमनिच्छटाय स्फुरजितकिमपि गवद्विश्वदर्शि पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिकामयि कदा भवसि। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तबिंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमामि गंगे तव पादपङ्कजं सुरासुरैर्वन्दितो दिव्यरूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुरूपेण सदा नरानं। गंगातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरी निरन्तरविभूषी त्ववामभागं। नारायणो प्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपति भजवीशनाथं। वागीशजुष्वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् त्वं सिंहमहं भजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैवल्य नरकायते तिवासुपूर आकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटलिपत्खात दंष्टायते विधि महेन्द्रदृश्य किटायते यत्करुणा कटाक्ष वैभवितं तं गौरमेवस्तु। कैवल्य नरकायते तिदासपूर आकाश पुष्पायते दुर्दान्तेन्द्रिय काल सर्पपटलिपत्खात दंष्टायते विधि महेन्द्रदृश्य किटायते विश्वं पूर्ण सुखायते यत्करुणा कटाक्ष वैभवतं तं गौरमेवस्तुमः। गौरी गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी Prabhupada
Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que no curso do seu Haribhajana, automaticamente, diferentes tipos de Labha, Puja e Pratista, de prazeres, dinheiro e adoração podem vir para a sua vida. Não se ocupe com essas coisas baratas. Gaudiya Gostipati Sri Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur Prabhupada, o Paramahamsa Jagadguru, disse que no curso do seu Haribhajana, automaticamente, Labha, Puja e Pratista, etc., podem chegar até a sua vida, mas não se ocupe com essas coisas baratas. Elas são tão baratas e insignificantes que nós não poderíamos compará-las com fezes e urina. Prabhupada diz no seu Vaishnava que Tomara Pratista Sukorivista, um porco, um capão, que come as próprias fezes. Depois, de novo, ele defeca. Tente entender a qualidade desse esterco. Então, Prabhupada diz que Pratista é comparável às fezes de um porco. Nós não rejeitamos Vaishnava e Pratista, a glória dos Vaishnavas, mas a própria glória não. Porque Vaishnava e Pratista vai tocar os pés de lótus de Balarama, que é a fonte de toda a posição, de toda a fama. Ele merece infinita Pratista. Infinita Pratista está ancorada aos pés de lótus de Balaji Maharaj, de Balarama. Mas nós não podemos aceitar Pratista em nosso próprio nome. Balaji Maharaj é a fonte de toda a Pratista. Mas toda a Pratista nós podemos dar para Balarama. Porque ele é Anantadeva, ele é o Deus infinito, ele pode digerir a Pratista, a fama. Se nós pretendermos receber Pratista, Pratista, essa palavra, uma palavra em sânscrito e em bengali. Ela é originalmente uma palavra em sânscrito, mas o bengali, mais de 70% vem do sânscrito, o hindi também. Então, o hindi, bengali, é o mesmo, Pratista. Prati mais Ta. Ta significa existência. O que vai permanecer eternamente. Aqueles objetos, o seu corpo, o meu corpo, todos os corpos, tudo que você existe aqui no mundo material, tudo aqui é instável. Então, a existência de tais coisas não é eterna. Você não existe eternamente. Ninguém, nenhum de nós. Então, por algum tempo, nós estamos aí, mas depois de um certo tempo nós iremos embora do mundo material. Então, Prati, absoluta, e Ta, existência, existência absoluta. Isso só é possível para Anantadeva Balarama. E para aqueles que são sevakas de Anantadeva. Como a gente sabe, veja a prova documental das Escrituras. Nitai Charan significa eternamente presente. Os pés de Nityananda são eternamente presentes. Então aqui no Kirtana está escrito que os pés de Nitai são eternamente presentes. E os sevakas de Nityananda, de Anantadeva, eles também são eternos. Existem eternamente. Então, Ananta Anuchar, aqueles que são sevakas de Anantadeva, eles se apoiam, tomam abrigo nos pés de lótus de Anantadeva. Então, somente eles podem merecer Pratista, mas os outros tipos de fama e de posição nós não podemos aceitar nem esperar. Prabhupada costumava dizer, Vaishnavi Pratista Tate Koronista. A Pratista dos Vaishnavas vai numa linha direta para tocar os pés de lótus de Balarama. Se nós rejeitamos a glória dos Vaishnavas, aí nós estamos convidando problemas para a nossa vida. Em qualquer situação em que nós sejamos colocados, nós precisamos se satisfazer com ela.
Prabhupada diz, em qualquer situação em que você seja colocado de acordo com os seus frutos do seu karma precedente, você precisa ficar feliz, satisfeito, aceitar o que está acontecendo. Não tente expressar insatisfação. Por que eu estou doente? Por que eu sou insultado? Por que eu estou nessa posição? Prabhupada diz, tudo o que acontece é para o nosso bem. Qualquer situação, qualquer que nós encontramos, não tome-a negativamente. Tudo é para o nosso bem. A minha doença também é para o meu bem. Somente Krishna pode entender. Porém, em qualquer situação nós temos que encontrar satisfação. Mas aqueles que vão reclamar Labha, Puja, Pratista, dinheiro, prazeres e fama, eles nunca serão satisfeitos. Aqueles que procuram Labha, Puja, Pratista no nome do Harikatha e do Harikirtana, no nome da pregação, eles nunca serão satisfeitos em tempo nenhum, nem com toda a eternidade. Porque será como colocar água na areia seca. Se você coloca a água na areia, a água vai embora. Então, nunca vai haver a satisfação. Você nunca se sentirá satisfeito, porque você tem o coração queimando pelo desejo por Labha, Puja, Pratista. Você está sempre queimando de inveja. Você nunca está satisfeito. Eu não recebi Pratista suficiente. As pessoas são tão tolas que eles não têm direito nem de ouvir o Harikatha. Eles não podem nem ouvir o Harikatha. Eles vêm dizer para mim. Eles dizem isso para mim. Ele me telefonou. Você pode ver um homem do sul da Índia. Ele disse, um acharya disse. Ele é discípulo ou seguidor desse acharya. Em alguns lugares, eles pediram que o acharya viesse para purificá-los. Eu não sei como purificá-los, mas aqueles que seguem esse acharya dizem, se você coloca 65.000 rúpias, aí o nosso acharya vem. E mesmo assim, diretamente, depois de contar isso para mim, esse tolo me chutou para longe e foi embora atrás desse acharya. E eu fico feliz. Ele está indo destruir a própria vida, eu não tenho nada a dizer. Ele disse, veja, eles me pediram 70.000 rúpias, senão o acharya não pode vir até a sua casa. Essa é a condição que é imposta. Então, dessa maneira, Labha, Puja, Pratista é o fator principal da vida de uma pessoa. Isso nunca pode ser uma insatisfação. 3 coisas são proibidas. Previamente nós já comentamos sobre isso. Dar diksha para uma pessoa desqualificada. No Hari Bhakti Vilas, Bhaktivinoda Thakur também comenta. O Upadeshamrita, no comentário do Upadeshamrita, Bhaktivinoda Thakur diz que no Hari Bhakti Vilas, repetidamente lemos como aceitar Shiksha, como aceitar o Guru, tudo mais. Mas no campo prático, ninguém vai aplicar isso. Ninguém vai fazer isso, Bhaktivinoda Thakur disse. Então, onde não tem, onde não se põe a questão das qualidades, quando você não presta atenção para a qualidade, então, o que você vai esperar na sua vida? Então, Kaivala significa submergido com o Sr. Brahma. Você vai se sentir como se você estivesse no inferno, dizem os Vaishnavas, porque o inferno é melhor do que você se unir ao Brahman, dizem os Vaishnavas. No Chaitanya Charitamrita está escrito, é melhor que um devoto peça para ir parar nos Narakas. Um devoto está pronto para ir para os Narakas, mas eles não querem aceitar Kaivalya, não querem aceitar se fundir ao Brahman. Kaivalya Narakayate. A união com o Brahman é pior que o inferno.
Então, todos os seus órgãos dos sentidos poderiam ser comparados com o veneno de uma cobra que esteja sempre te picando. Eles te inspiram, corra, corra para o desfrute, sempre. Então, este verso diz, o veneno desta cobra que te dá inspiração, que te provoca na direção do desfrute, ele vai destruir você. Como disse a mãe de Kapila Deva, ela disse a mesma coisa. Eu sempre quis preencher, satisfazer as demandas, as exigências dos meus órgãos dos sentidos. Mas até hoje, eles nunca me dizem, chega. Até hoje, eles não me dizem, ok, agora chega. Você não precisa mais. Eles não têm misericórdia. Os sentidos, a mente material, eles não têm misericórdia. Eles são sem misericórdia alguma. E sempre me colocam em problemas na direção da matéria, matéria, matéria. Então, se você receber em oferta o lugar do Brahma, o devoto não aceita. Indra, dos planetas celestiais, a sua posição de rei, o devoto também não aceita. O devoto não aceita nada disso. Qual é a coisa principal pela qual nós estamos falando sobre isso? O mundo inteiro está cheio de êxtase. Então, quando um devoto pode alcançar essa plataforma, nível de Paramahamsa, ali eles descobrem que não existe problema nenhum pelo mundo afora. Mas mesmo assim, eles estão descendo no nível do Madhyamadikari, do nível intermediário de propósito. Caso contrário, ele não poderia pregar. Ele não pode mostrar a diferença entre o bem e o mal. Para mostrar para você isso é bom, isso é ruim. Para mostrar isso para você, isso é bom, isso é ruim, é algo urgente, é necessário. Tulasidas Maharaj, aquele que reescreveu o Ramayana em bengalês, ele diz: Sadguru Mile, por alguma chance, por sorte, algo que é muito raro, impossível achar um Sadguru no presente, um verdadeiro Sadguru. É tão raro que você não poderia nem colocar um percentual, uma estatística. Nas 4 sampradayas, todas essas sampradayas estão na mesma condição, mas a nossa condição é a pior. Porque nós recebemos o objeto mais elevado e no caminho daquilo que é mais elevado, muita Maya pode se manifestar. No caminho do objeto mais elevado, muita competição, muitos obstáculos se manifestam. As outras sampradayas também têm obstáculos, mas não igual aos nossos. É muito raro. Então, primeiro ponto, Yukta Vairagya, ninguém consegue entender. No nome de Yukta Vairagya, as pessoas querem desfrutar, tomar vantagem desse princípio. Eles querem desfrutar. Se você falar para eles, vão fazer Govardhana Parikrama, eles não vão. Eles sentam numa sala com ar-condicionado, mas eles não vão até Govardhana. Eles querem dar aulas, mas não vão até lá. Tirem-nos dos quartos com ar-condicionado e você vai ver que a política vai acabar se eles forem fazer Parikrama de Govardhana, mas eles não vão. Então, dessa maneira, eles representam Mayadevi. Eles representam Kali, não Prabhupada ou Bhaktivinoda Thakur, não Gauranga Mahaprabhu. Mayadevi Kali Maharaj.
Então, um verdadeiro Paramahamsa sente que tudo está certo. Se você testá-lo pessoalmente, ele não está queimando, ele não está ardendo em desejos. Mas ele é forçado a dizer, Prabhupada era o Paramahamsa mais elevado, mas mesmo assim ele teve que descer a esse nível de Madhyamadikari para nos mostrar o que estava acontecendo de errado. Então Tulsidas Ji Maharaj costumava explicar. Tulsidas Ji Maharaj costumava dizer, quando você recebe um Sadguru verdadeiro na sua vida, com certeza ele pode lhe mostrar, meu filho, isso é Tatvastu, isso aqui é Atatvastu, isso aqui é a existência eterna, isso aqui não é eterno. Ele não pode fazer confusão no seu coração, ele não pode esconder a verdade absoluta no verdadeiro mestre. Então, para suprimir a verdade absoluta é a maior das ofensas. Supressão dos fatos representa uma grande ofensa. Então, o dever de um Satguru é de verdade lhe mostrar o que é bom e o que é ruim. Não dizer que uma coisa boa, ele vai dizer que aquilo é ruim, ruim, ruim. Não, isso seria um Asatguru. Satguru não é o nome de alguém, é uma definição, que significa o sadhu, o sábio, o guru que é sábio. Então, eles não podem dizer isso, eles não vão pedir para você destruir o que é bom. O Sadguru é sempre neutro, ele pode guiar você. O verdadeiro Sadguru pode te guiar, como Narottam Das Thakur, Raghunathas Goswami. Ele não pronunciava Harikatha, mas ele fazia o seva das deidades de Radha Vinoda e cantava os santos nomes. Lokanath Goswami deu instruções para que Narottama fosse até Jivapada, até Srila Jiva Goswami, e fale meu nome lá, para que ele te aceite como discípulo. Gopala Bhatta Goswami, ele é uma personalidade que tinha muito conhecimento. Ele era uma grande personalidade, mas mesmo assim, ele vai mandar quem? Srinivasacharya para aprender com? De quem? Jiva Goswami Pada. Shyamananda Prabhu faz a mesma coisa. Ele recebeu essa instrução do seu guru para ir até Jiva Goswami Pada, para aprender dele. Por quê? Porque eles não têm inveja, ciúme, eles não querem que o discípulo sirva outros hoje em dia. Mas eles pensam, se o meu discípulo for para lá, minha pratista vai embora. Agora a condição está muito suja. É inimaginável. Então, Sadguru Mile é dever do Sadguru mostrar. Isso é certo, isso é errado, isso é eterno, isso é material. Tadvastu significa Satvastu, aquilo que existe eternamente, como nós falamos no começo. Então, existe Tadvastu e existe Atat, aquilo que é perecível, que será destruído. Não preste atenção nisso, vai dizer um verdadeiro mestre. Labha Puji Pratista. Não tente memorizar o Shastra. Não tente falar na frente do público para se mostrar. Mas agora, eles empurram as pessoas nessa direção. Então, a Prakrita Gyan e Divya Gyan podem dar. O Guru pode dar para o discípulo conhecimento transcendental, que é como o carvão. O carvão é preto, totalmente preto, tão preto que não tem outro objeto que você possa comparar com o carvão, de tão escuro que ele é. Carvão. Mas, quando o fogo entra dentro daquele pedaço de carvão, então ele fica vermelho. Ele fica nem só vermelho, ele fica dourado. Uma cor lindíssima. Esse tipo de cor que é tão linda, aquela cor escura se vai e se desenvolve uma cor dourada.
Então Tulasidas Ji Maharaj diz, ele talvez estava coberto de sujeira, de fuligem. Existiam incontáveis atividades pecaminosas e resultado de atividades pecaminosas no seu coração. Mas o que significa Diksha? O Guru pega tudo e queima. Como, por exemplo, se você tacar fogo na ponta de um fio de algodão, o que acontece? Em frações de segundo, todos os fios começam a queimar. Eu fui até esse lugar uma vez na minha vida, onde Srila Janardana Goswami Maharaj, você já ouviu o nome dele? Janardana Goswami Maharaj era um discípulo de Prabhupada Bhaktisiddhanta, que morava em Karakpur. Ele tinha 2 templos em Karakpur. Um era na cidade principal e o outro é um pouco mais longe, na mesma cidade, perto da estação de trem. Então, de qualquer maneira, esses acharyas gostavam muito de mim. Hoje em dia, eu não sei o que aconteceu. Eu fui lá e vi. Tinham 2 grupos. Em todos os lugares tem 2 grupos ou 5, como grupos políticos. Se você vai obedecer aquele Maharaj, você não pode ir nesse grupo aqui. Se você for desse grupo aqui, você não pode obedecer lá. Então, numa mesma sociedade tem 4 e 5 panelas. Como a gente pode esperar que o Haribhajana seja realizado? Eu estou falando de um fato. Caso contrário, eles poderiam vir aqui e me atacar, mas eu posso provar. Existem sempre 3, 4 grupos. Então, como que eles vão ensinar para alguém como que eles vão fazer Haribhajana? No dia seguinte, ao meio-dia, Harikata, às 11. Agora a gente vê um monte de barbante queimando. Aí os bombeiros vieram, a polícia veio, eles queriam saber por que esse fogo tinha começado. Eles entenderam que alguém fez uma sabotagem ali. Agora, a atividade de sabotagem é muito normal. Antes era uma coisa confinada com algum grupo inimigo de pessoas antissociais. Agora a sabotagem é fácil de encontrar. Você faz algum... Eles acham que você cria algum problema, como no caso do ataque que fizeram contra Prabhupada, quiseram matar Prabhupada. Então, de qualquer maneira, o Paramahamsa Guru Vaishnava vai aceitar tudo de maneira positiva. O que quer que ele faça é para o bem. É que ele acredita que é para o bem, tudo que acontece. Então, de qualquer maneira, Tulasidas Ji diz, o carvão é muito escuro, sujo, mas quando o fogo entra dentro dele, ele parece o ouro derretido. Ele toma a forma do ouro, a cor do ouro. Então, o que queremos dizer? Quando um Sadguru vai iniciar você, todas as suas atividades pecaminosas o Guru Pada Padma pega, claro, se você se rende. Se você não se rende, se sua Diksha é meia Diksha, ou talvez 25%, 30%, de acordo com o seu esforço, a sua rendição, você vai receber resultados. O Guru pode pegar todos os seus pecados, mas você tem que ser 100% rendido. Então, através dos santos nomes, ele queima todos esses pecados. Você pode se sentir até mais fresco. Aqueles que são realmente iniciados, eles vão se sentir como se fossem novos, frescos, porque eles são rendidos. Então, o Guru Pada Padma dá a Prakrita Gyan e Sambandha Gyan, através do qual o Guru Pada Padma quer inculcar ou transferir o seu sentimento de seva. O seu sentimento de seva. Siddhanta significa seva e seva significa Siddhanta. Quando o Siddhanta vem na forma de uma palavra, ele vem na forma de
Siddhanta de filosofia ou de conclusão filosófica, mas o Siddhanta fala sobre o Seva, e o Seva estabelece o Siddhanta. Todo o Siddhanta que você pronuncia está estabelecido, deve estar estabelecido no seu comportamento, no seu desejo de servir. Tudo deve ser aplicado. Então, Tulsidas Maharaj diz, então, quando esse Sambandha Gyan se desenvolve dentro do discípulo no curso de fazer Harinama, então, gradualmente, ele pode cortar tudo. E agora, é como um pedaço de ouro. Então, Prabhupada, na verdade, o Bhaktivinoda Thakur, então o coração dele não queima, o coração deles não queima com desejos materiais, o coração deles não queima. Goraksharadas Babaji Maharaj, ele costumava às vezes falar gírias ou palavras chulas até, que eram como um mantra, mas o coração dele não estava queimando, então eles podem falar coisas pesadas. Ele diz, por que você está vindo para mim? Para fazer isso? Então algum Sahajiya vinha até ele para aprender o que era chamado de Raganuga Bhajana. Eu não tenho tempo. Venha outra hora. E ele voltava depois. Eu não tenho tempo hoje também. E assim ele respondia todos os dias, repetidamente. E esse homem ia e vinha. Aí um dia ele ficou bravo e falou, o que ele disse? Todos os dias eu venho, e o senhor sempre diz que não tem tempo, não tem tempo. Então não me dê tempo. Vou embora. Esse homem falou um monte de porcaria para Baba Maharaj. E foi embora, deixando ele para trás. E Baba riu sozinho. Aqueles que têm apego nem por um centavo, eles não conseguem suportar doar um centavo. Perder um centavo, eles não conseguem. Eles acham que podem fazer Aganuga Bhajana, Rupanuga Bhajana. Eles gostariam de pegar uma escada. Goraksharadas Babaji Maharaj falou, eles querem pegar uma escada, querem que eu dê para eles uma escada para eles subirem lá em cima e defecarem na cabeça do meu Krishna. Você está rindo? Eles querem subir lá em cima para sujar a cabeça de Krishna. Esse é o desejo dele, ele é o idiota número 1. Mas eu falo isso, eles ficam bravos, mas matematicamente eu posso provar que esse é o desejo deles. Talvez eles tenham dinheiro e poder, e dessa maneira eles vão destruir todo o ambiente devocional. Tudo vai acabar. Então, o Paramahamsa Bhakta está sempre feliz. Agora, Bhagavan Shri Krishna diz, eu já disse, vocês devem se lembrar, Bhagavan Shri Krishna diz que aqueles que vão se render aos meus pés de lótus 100%, como nós podemos imaginar que o coração deles esteja queimando? O coração deles está em mim, ele está sempre concentrado pensando em mim. Que confortos tinha Goraksharadas Babaji Maharaj? Você ficaria em lágrimas ao ver a vida dele. Ele não tinha nada. Morava ali embaixo de uma cobertura, com cobras em volta, sem roupa, sem nada para comer, sem vitamina, minerais, suplementos. Mas como que ele vivia? Porque ele estava autossatisfeito. A mesma coisa Parikshit Maharaj disse para Shukadeva Goswami. Shukadeva Goswami quis trapaceá-lo. Muito bem, você está ouvindo há muito tempo. Vai, descanse. Você vai precisar tomar alguma prachada, alguma água? Não. Eu não estou cansado. Eu não preciso repousar. Eu não estou com fome. Eu não tenho sede.
Eu estou ouvindo todo o néctar que vem dos seus lábios de lótus, então eu não estou com fome, eu não estou com sede, eu não estou cansado. Por favor, não se preocupe, não me trapaceie, continue falando. Então, no presente, ninguém pode provar que alguém esteja numa plataforma neutra. Como é a posição neutra de um sadhu? Como deveria ser essa posição? Né? Isso nós podemos somente enxergar na vida de Prabhupada, de Bhaktivinoda Thakur, na vida de Keshava Maharaj, que era um homem estudado, que era um grande... Keshava Maharaj jogou ele fora, falou, vá. O que ele fez? Ele cometeu algum erro? Eu vou dizer de maneira muito pesada contra ele, que as pessoas vão pensar, meu Deus, ele está fazendo tanto seva, ele ama o Baba tanto. Por que o Baba está dando bronca nele? Porque eu permito que ele amadureça. Eu disse repetidas vezes. Mas ele pode entender finalmente. Se ele não puder entender, então aquele que eu amo muito, contra ele, e para ele eu dou bronca para ele, e nele eu bato. Se eu vou provocar alguém que está rendido, se eu der fogo para ele, vai me glorificar, mas eu não quero ser glorificado. Mesmo que ele me deixe, eu nunca vou negar o que eu disse, porque eu quero ver a verdadeira prosperidade dentro de vocês. Essa é a razão. Então, de qualquer maneira, a plataforma neutra deve existir. Ele me dá tanto que ele está tão rendido que eu sou capaz de bater nele. Então, essa é a natureza. É por isso que eu dou bronca naqueles que se rendem. Então, o que eles podem esperar das coisas materiais? Que satisfação Gorakshora Das Babaji Maharaj poderia receber da matéria? O que você poderia dar para Gorakshora Das Babaji Maharaj, para aquele Paramahamsa? Nada. Ele só podia sentir satisfação. Muitas pessoas traziam muitas coisas para ele, mas ele rejeitava tudo. Não aceitava nada. Mas Jagadisha Prabhu, que era o diretor de uma escola, ele mais tarde ficou famoso como Bhakti Pradiptirtha Goswami Maharaj, que era o irmão mais velho de Ananta Vasudeva. Eu sou neutro. Então eu vou falar sobre Tirtha Maharaj e sobre Ananta Vasudeva para que vocês entendam cada caso. Ele foi forçado a ficar lá, mas internamente ele estava em contato com Prabhupada sem ouvir aquelas ofensas que eram pronunciadas e sem falar nada. Então ele estava lá, mas sempre ele pensava com rendição em Prabhupada Bhaktisiddhanta. Um dia, Bhagavat Maharaj sugeriu: vocês querem me apontar como um acharya, mas eu poderia somente agir como acharya se você pudesse trazer de volta o acharya, o comportamento de Prabhupada. É por isso que ele foi punido, deram veneno para ele. Pergunte para qualquer um dos seus discípulos, eu conheço por dentro a história. Por acaso, ele conseguiu sobreviver. Essa foi a condição, isso aconteceu. Então, no Radha Kunda, aqueles que são sarrajias, eu não estou dizendo que eles ficam no Radha Kunda, eu digo que eles são Kundavasis. Vejam meu humor. Eu nunca digo Radha Kunda, eu digo Kundavasis. Às vezes são Narakunda, não Radha Kunda. Mas então, Naraka são os infernos. Então, um Baba estava lá, que era um grande Vedantista, Ananda Gopal. Ele era um grande Vedantista. No presente, onde ele está, eu não sei. Mas ele amava muito meu Guru Maharaj. Escreveu uma carta para o meu Guru Maharaj.
quando o meu Guru Maharaj fez 100 anos. Mas eu não vou criticá-lo. Se eu tiver o meu sentimento, se você me culpar, você poderia me dar uma resposta. Por que eu não vou criticá-lo? Por quê? Porque ele tinha um comportamento muito bom. Muitas pessoas traziam qualquer coisa. Mas, por exemplo, Gorakshara Das Babaji Maharaj. Mas quando Jagadisha Prabhu Jagadish Prabhu veio para se encontrar com Gorakshara Das Babaji Maharaj. Ele trouxe uma melancia com ele. Que maravilha! Quando Jagadish veio e prestou reverências, Baba perguntou, o que você trouxe? É uma melancia. Me dê. Ele chutava qualquer presente que davam para ele, mas agora uma melancia naquela época era barata. Falou, me dê. Ele aceitou. De onde você está vindo? Sente-se. Significa que ele era Antaryami, eles conseguem entender o coração das pessoas. Ele não tem inimizade, 100% dá para dizer. Se você quiser provar isso, você poderia cair. Eu não tenho inimizade, eu sou forçado a falar sobre a guia de Gorakshara Das Babaji Maharaj. Se eu não falar a verdade, se eu manipular vocês, eu vou ser pesadamente punido. Eu só vou conseguir receber Labha Pudipratista, que é algo tão barato que é pior que fezes e urina. E isso você quer passar no corpo. Por um pouco de Labha Pudipratista, você quer destruir a sua própria Sampradaya. Você quer destruir seus seguidores e ao mesmo tempo você quer destruir a si mesmo. Então Jagadish Prabhu estava lá. Eu não vou falar contra ele, mas eu conheço seu coração. Eu não estou dizendo nada sobre Bhagavata Maharaj, porque eu sei que ele estava extremamente em linha. Seus discípulos me contaram. Ele tinha uma ótima relação comigo, mesmo quando ele estava velho. Ele era do comissariado de polícia que fazia os passaportes. Ele vinha até o nosso templo e ele me disse qual era a diferença entre eles e o grupo deles. Eram dois grupos, entre eles e o outro grupo. Essa é a condição. Agora, a influência de Maya está em todos os lugares, a influência de Kali. Kali não permite que você se liberte de duplicidade, de interesse pessoal. Sem duplicidade não existe. Se a pessoa não ficar livre da duplicidade, ele não consegue se tornar um sadhu. Mas hoje em dia as pessoas mantêm a própria duplicidade. O próprio interesse escondido. Então, eu não vou falar nomes. Nessa localidade de Calcutá, Bhaktivinoda Thakur, era a casa dele. Era perto de Salt Lake, do bairro de Calcutá chamado Salt Lake. Eu fui lá num templo dar um Harikatha. Jagannatha Snanayatra, dia do Snanayatra, Jagannatha. E os devotos levaram de lá até aquele templo para eu falar Harikatha. Mas eu disse, eu não posso tomar prashada, eu posso tomar Harikatha e ir embora. Então, ele era o discípulo de Bhagavata Maharaj. Então, se eu não estiver numa posição totalmente neutra, como eu poderia manter meu próprio benefício ou o seu benefício? Não seria possível. Então, Bhagavan fala para Uddhava, Akinchanasya dantasya santasya samachetasaha maya santushta manasaha sarvaha sukhamayatasa. Who is a neutral platform? Aquele que está numa plataforma neutra, aquele que tem visão equânime. Não é que você fala, você é discípulo daquele lá, então vou jogar você fora. Não, nunca.
um discípulo ou muitos discípulos de alguma sociedade. Eu nunca os tratei mal, nunca detestei pessoas de qualquer nenhuma instituição. Mas se eles faziam alguma coisa errada, alguma apacidanta, aí sim eu não perdoava. Keshava Maharaj, por exemplo, era muito neutro. Mas ele costumava expulsá-lo dali, vai embora. Era uma pessoa que tinha estudado, era um oficial. Depois de 1, 2 anos, Keshava Maharaj, ele estava no grupo dos Sahajias, esse outro. Ele chamou ele de volta. O que fazer? Então, é necessário alcançar uma plataforma de neutralidade. Se você tem alguma dúvida em relação a mim, ao meu comportamento, se eu não for neutro, como eu vou dar correções? Aqueles que me fazem o máximo serviço, a eles sim eu bato neles. Você pode dizer o que você quiser. Você pode comentar da maneira que você preferir. Eu não posso aprovar. Eu não posso aprovar suas atividades equivocadas, suas atividades sujas, eu não posso perdoá-las. Se você quer me deixar me atacar, como você quiser. Eu não estou preocupado com isso. Você teria que parar meu Harikata. Ok. O meu Harikata não é para o meu próprio benefício. Então, portanto, assim eu posso viver. Então, a reação vem até você. Vejam qual é o caso. Quando esse homem veio de Tripura, se você estivesse na minha posição, você ia morrer de ataque cardíaco. Ele me desafiou. Veja agora a sua condição. Me parece um corpo morto deitado na cama. Eu convido eles, venham. Falem um monte de tolice contra mim. Falem. Me insultem, me ataquem. Façam. Então, Maya santushto manasaha sarva sukhamayadisha. With the neutral, people thinking, as pessoas pensam that samacheta saha mean all equal. Que essa frase significa ter uma visão equânime. Em que sentido? Que eles vão pensar nos brahmanas, nos shudras, nos lixeiros, todos vão sentar no mesmo lugar e comer. Não, não é isso. Você não tem samadarshan. Você não tem visão equânime. Um sannyasi, por os últimos 30 anos, ele estava vivendo a vida com uma senhora. Todo mundo sabia. Qualquer acharya ia dizer, eu não estou sabendo, mas ninguém quis atacá-lo. Mas eles querem atacar a mim. Eles veem isso todos os dias, todo mundo vai lá, come prachada, dão doação, mas eles querem atacar a mim, que eu sou o inimigo. Por 30 anos ele está vivendo, esse sannyasi está vivendo com uma mulher. Todo mundo sabe. E nenhum acharya fala contra ele, muito pelo contrário. Nenhum único acharya falou contra ele. E eles são seguidores de Gauranga Mahaprabhu? Eles são seguidores de Gauranga Mahaprabhu? Esses acharyas que nunca abriram a boca para falar de um sannyasi que praticamente é casado? O que dizer? Essa é a condição. Então Bhagavan disse, tente realizar este Siddhanta. Samachita Saha não significa que você vai ter que quebrar o Varnashram Dharma, quebrar tudo e fazer uma plataforma plana na qual a gente vai dançar sem roupa. Todo mundo, vamos tirar a roupa e dançar. Isso não é Samachita Samadhi. Eles querem provar isso. Um sannyasi, um tolo de um sannyasi, ele tem filhos em diferentes países. E as pessoas vão tirar foto com ele. Essa é a condição.
Whereas he feels shy to utter my name also. Eles têm vergonha de falar o meu Because they are nome, speaking about Prabhupada. porque eu falo sobre Prabhupada. Still whole Mas world eles vão not tirar go to foto com Harrison. esses acharyas. O mundo They inteiro are não, very nice sauce, na? não vai falar nada contra eles, porque eles dão uma comida muito gostosa, eles distribuem. Those who are barking like Façam Haribhajana. Eles latem como cachorros. Façam um Haribhajan is Haribhajana. not so cheap. Haribhajana não é tão barato. So, Então, neutral platform Samadarshan doesn't uma mean plataforma neutra you não have to significa make a flat platform, que você vai fazer tudo, fazer uma plataforma, quebrar tudo, estragar then you tudo. make a flat. Aí fica tudo liso. If so be the case, Se fosse esse o caso, Haridas Thakur is the então Haridas topmost Thakur, personality among ele era a the persons. personalidade mais But elevada still, entre os Mahaprabhu companheiros de never Mahaprabhu, wanted to mas break mesmo the assim rules and Mahaprabhu nunca quis quebrar regras e regulações. Why? Nem para ele. Por quê? Haridas Thakur can Haridas sit Thakur on the poderia se head of sentar Gauranga Mahaprabhu. na cabeça de Gauranga So Mahaprabhu, de tão puro que ele But era. still, Mas Gauranga mesmo Mahaprabhu assim, not Gauranga putting Mahaprabhu pressure on Haridas. You não must pressiona come and take Haridas e prasadam fala, with venha us. tomar prashada conosco no templo de Jagannatha. Não, ele não falava Because isso. Mahaprabhu Porque externally Mahaprabhu wanted to externamente maintain this gostaria de system, manter otherwise as there can regras be sociais. mismanagement Caso contrário, haveria uma grande bagunça. of the society can break. A sociedade inteira poderia se desmantelar. So Haridas, Então, call Haridas, Where chame Haridas is? Haridas. Call Onde está Haridas. Haridas? Where? Chame Haridas. Onde ele está? Haridas roadside, falling down on the road. Prabhu, Haridas, na rua, de joelhos, dizia, ó Prabhu, Haridas, Prabhu Haridas, calling you. Prabhu calling Prabhu you. chamou Come. você. Venha, venha. Prabhu calling you. Prabhu está te chamando. Prabhu, with folded hand. You E ele, go ó and Prabhu, speak to por Prabhu. favor, diga para ele, diga You para o can go Senhor. and speak. Você pode ir e falar no meu nome, que eu não Because posso I'm low entrar. caste, Muslim. Eu sou de uma casta muito baixa, eu So sou I muçulmano, can eu não take posso some entrar no prasadam templo. here, somehow. Eu posso comer algum tipo de Haridas Thakur prachada not going aqui. to act. Why? Sanatan Rup, Sanatana e Rupa Mahaprabhu também não entraram no easily templo. put pressure on Mahaprabhu someone. poderia Hey, pressioná-los. come Ei, with me to venha Jagannath comigo até o templo de Jagannatha. Ele era o Senhor Everybody Supremo. going to do Nam Todo Sankirtan mundo ia Sanjaya. para fazer Nama But Sankirtan lá dentro. Sanatan Rup not. Mas Sanatana e Rupa não Mahaprabhu entravam. wanted to establish what Mahaprabhu, is portanto, called quis Trinadvaiga. estabelecer o que é a verdadeira Trinada Oilo Pibhava. Sarvagune Guni Mahasaya, Bengali. Esta frase em In Bhajan Bengali. Rasa, No Bhaktivinoda Bhajana writes, Rahasya, Bhaktivinoda Thakur Oilo escreve. Sarvagune Guni Mahasaya, Patishtasa Taji Karo Amani. You have Patishtasa, whole world speaking, you are Trinadvi. Because you can kill everybody with sweet sword. Você Sweet sword. You have Trinadvi. Você tem treinado aqui, então você acha que você pode matar todas as pessoas com uma espada de rapadura, uma espada doce? Eu não quero esse título de ninguém. Fulano é Goswami, fulano é Trinadapi. Eu não quero esses títulos. Vocês querem me dar esses títulos? Eu não quero. So, Samachetata, what do you mean by Samachetata? One Acharya, Então, um acharya, surely he is not going to break com his rules and certeza, ele não vai regulations. quebrar suas regras e suas regulações. It means he is going to Isso watch significa all ele jiva, vai observar todas as all divas. jiva. Inside all jiva, Bhagavan. Dentro de todas as divas, o Senhor Supremo está lá como So Paramatma. externally, he is not going to hate. Externally or internally, anyhow. Externamente ou he is not internamente, going to ele não express vai any expressar hate. nenhum tipo de raiva, ódio. Internally thinking, Internamente ele everywhere pensa, Govinda is there. Krishna. Govinda está em todos os lados, Krishna está em toda parte. You cannot find when Você não Uddhava pode Maharaj came encontrar, as a representative of Krishna to quando make some o Davaji Maharaj veio como representante de Krishna para procurar uma solução amigável com Duryodhana, você you have information ouviu falar disso? that Uddhava went there Que Uddhava to foi lá take, food. comer na casa de Uddhava cannot Duryodhana? say who hate Krishna. Ninguém poderia chamar a comida dele de prachada porque ele Or detestava you can Krishna. find Krishna himself. E você vê Krishna em si mesmo. You can show any one single instance Você when quer mostrar Krishna onde Krishna took food comeu in the palace of no Duryodhana. palácio de Duryodhana? You can show one. Uma única vez. But Vidur, very low caste, Vidur, que era very considerado low de uma caste externally, casta baixa externamente, no appliances, que não broken tinha roof. opulência, I went to the house tinha uma casa Vidur, simples, ele foi na on casa de Vidura, Hastinapur, disse Krishna, em Hastinapura, main palace, no palácio broken, central, dilapidated condition,
at the bank of Ganga. na beira And do from there, Ganges. long distance I went. E ele foi até lá. There, Vidura house on a hilltop, Ele era numa casa no alto da montanha, toda quebrada. nothing there, like beggar. Ele vivia como um mendigo, Vidura. So, Bhagavan E lá Singh was Krishna very aceita interested prachada. Ele to estava take, interessado em comer prachada I lá. know, something in the house of Vidura. Alguma coisa na casa de Vidura. Follow. Entende? So, those who are Então, acharyas, aqueles que surely são they are not going to acharyas, make one flat platform like eles não vão you. fazer uma plataforma You are sitting and eating with all bonded souls. como você. Você quer sentar com todas as almas condicionadas, com os demônios. And how you are going to take, I don't know. E como você All vai... fallen souls serving. Todas as almas caídas servindo, e você vai e come. Você come, come. Even charming, taking. Meu Deus, eu me How pergunto, you are taking? como que você tem coragem? How you are taking? Como que você tem coragem de comer Bonded assim? soul, all fallen, As their almas clothes caídas not com as even roupas todas sujas. there. Meu Deus, Wonder. que maravilha, que surpresa. So, Samacheta Saha, it is written in Gita Então está escrito no Gita, that when you are going to have quando same nós temos vision, a mesma visão, that in everybody Krishna que is there. em cada um Krishna está Bhagavan lá. is there inside. Bhagavan está dentro de cada um. Samadarshan doesn't mean Esse é o you Samadarshan. can Samadarshan take não significa advantage que to você break vai Varnasamardham, quebrar o Varnasram Varnasram Dharma, already said by estabelecido Krishna, pelo próprio and establish Krishna, something new. estabelecendo algo of your novo da sua própria cabeça. Não, não é assim. It is wrong. Isso é errado. That's why I repeatedly told, É por isso que repetidas midday meal vezes eu disse, system of all students in the school should be stopped. então, Because you are existem going to coisas que deveriam break, ser proibidas you are nas going to escolas, destroy porque se você for destruir a possibilidade one flower. de uma flor, You cannot expect in full bloom. você não vai esperar Because que before ela that you can break. desabroche totalmente se você a quebrar antes do tempo. A mesma coisa. Brahman boys taking, they are taking, Os- Muslim, everything. Os brahmanas e os muçulmanos estão todos estudando justo, comendo todos os restos um dos outros. A gente não pode esperar We cannot expect in our society que na nossa that sociedade, in future que no futuro, some man can take one. algum grande homem possa nascer, porque tudo está In the assim, beginning you are going to destruído. destroy. Desde o início está tudo destruído. Those boys taking their sanskar broken. They are going Então, to marry. aqueles meninos They are going comem, to marry. They are going quebram to seus samskaras, give birth. eles vão They se also casar, broken. This way, vão se whole casar com system, pessoas que não pertencem a essa generation cultura after generation can e vão quebrar tudo, geração após geração. It's not necessary that you will have to Não é arrange. necessário que você tenha You que can provide something. arranje Like our case. qualquer coisa. God Você arranje used to give carne, mas us qualquer milk coisa. and bread. Na minha escola, o governo dava leite e pão A small boy, quando eu era criança. midday meal should be stopped. Because all stealing money, Então, those who are going to supply, mas as pessoas que supply- deveriam comprar a comida roubavam dinheiro. They are taking money backside. Who is going to maintain? Is going manipulation in the number of students. Eles manipulavam o número de Student not estudantes. Os coming, estudantes não but I vêm think falar, this esse aqui one, veio, tomou prachado. Analytical survey I'm speaking. Eu estou falando de uma visão analítica, Analytical survey. From pesquisa Chadha, one analítica. devotee coming. Então, de Chada veio um devoto, aquele que fez a nossa livraria Speaking, Maharaj, de we madeira. know somebody Maharaj, a gente who is conhece uma going pessoa there related with midday meal cooking. e ele vai He is lá bringing so conversar much com o wild spices, everything. cozinheiro, ele traz um monte de coisa. And even so much quantity, Ele traz he is going to tanta distribute que ele among his distribui. relatives. This wild. Where from they get? Olha, e de onde eles tiram esse óleo? Eles roubam das escolas infantis. So this system is spoiling of time. Gente, isso aí é uma perda de also. tempo. Spoiling it. You need to engage somebody. Você vai precisar Maybe arranjar she is alguém. cross, going to cook. Você vai arranjar alguém? Uma prostituta para cozinhar, para todo mundo Nobody comer? going to think. Ninguém pensa. Nobody going to think Ninguém pensa. what to speak about devotional O que falar practice. das práticas They are not thinking devocionais? about what is going Eles on não in estão the pensando sobre o que está acontecendo na sociedade. and approach political leaders to stop them. Eles acham que estão livres para pedir para os políticos resolverem todos os problemas deles. Samacheta Samin, everywhere Bhagavan Sri Krishna. Então, em todos os lugares,
o Senhor Supremo está lá. Uddhavji Maharaj, Uddhavaji Maharaj presta reverências a Duryodhana. Duryodhana fala, ele está me honrando. but commentator Mas Vishwanath Chakravarti Vishwanatha Chakravarti Thakur comenta, Uddhavji Uddhavaji Maharaj presta reverências para Krishna, que está sentado dentro do coração de Duryodhana. Krishna, not to Duryodhana. ele não está dando esse tratamento para Duryodhana. In Gita, Bhagavan Então, no also Gita, o so Senhor writing Supremo that I can também discuss diz algo que nós vamos analisar amanhã. So, Então, Akincanasya dantusya santusya samuchitasa maya santushya manasaha sarva sukho maya disha. He can find. você vai encontrar. If you don't believe, Se você não you acredita, can make medical você testing. poderia fazer um teste médico. How long they Por are quanto maintaining tempo eles vão manter efficacy, toda a brahmacharya, etiqueta, how long? todo o voto de All their nervous renúncia? system, all their O seu blood cells, sangue, o seu sistema nervoso vai dizer. no tension, nothing. Se eles estiverem sem tensão Because nenhuma, why they can feel tension? os If devotos you não are sentem doing- if you are tensão. thief, if you are traitor, Se você for um traidor, aí sim. Se você for um bandido, aí você se sente tenso. so Então, Samati Sarma, Samachita doesn't mean I can make a flat system. isso não significa que eu posso fazer, me projetar como uma figura liberal. Mahaprabhu não quis ensinar esse tipo de coisa nunca. Even somebody having some Mesmo karma se alguém inside, tiver um pouco de luxúria dentro de si, develop a little bit problem. ele vai ter algum problema aqui, Even outro I problema find ali. somebody Se eu descubro que little alguém bit tem karma ainda inside, cama, luxúria, immediately stop connection. imediatamente eu I paro a cannot minha take, conexão. even drink one glass Não of posso water. beber um copo de água das mãos dessa pessoa. You cannot touch anything. Você não pode tocar Somehow nada I can aqui. live. I can Eu vou, just não se sago, preocupe, eu vou this, that, I can- sobreviver de When alguma you can maneira. rectify your disease, then I can. Quando você curar a sua So doença, eu tough. vou aceitar. If you like to throw me out, Eu sou rígido mesmo. Se você quiser me jogar fora, eu não tenho So, objeção. a Paramahansa devotee Então, um devoto can para discover Mahamsa pode everywhere descobrir transcendental, em todos os lugares transcendental bliss, prazer peaceful transcendental. situation all around. But Mahaprabhu, Mas Mahaprabhu hero, escreveu Chetodarpanamarjanam, Chetodarpanamarjanam. Avamahadavagni nirvapalam, Hare Mahaprabhu writing, Mahaprabhu escreveu all around there is fire going on. tem fogo em todos os lados. Fire going on. Hot exchange, altercation, Então, fighting. as pessoas estão lutando, Mahaprabhu singing all around the world. guerreando. Mahaprabhu Then diz, Bhavadavagni, forest pelo mundo fire. afora existe o incêndio da ilusão material. You can be compared with one tree. Se você fosse comparado com He uma can árvore, make all around ele poderia também forest fire. ser comparado com outra árvore e vocês estão sempre brigando, There are então no está adjustment tudo with pegando each fogo. forest Não fire. tem ajuste, não tem sintonia entre One uns e word. outros. One Uma slip of tongue, one palavra só, uma única can palavra, make big problems. pode criar imensos problemas. Even world war can start. Até uma guerra mundial One pode word. começar através de uma palavra errada. One word, one sentence. Uma palavra, uma frase. Se um ministro diz algo, Then it can make ele the pode whole fazer o world mundo inteiro full of fire. pegar fogo. Nothing else. This way. Dessa So, maneira, Mahaprabhu então Mahaprabhu speaking, diz, The whole world is full o of mundo forest inteiro fire. está queimando Whereas no incêndio florestal da ilusão. Vishwampurna Sukhayate. What is the harmony? Então, qual é a How you can harmonia? Como harmonize? você poderia se harmonizar? Mahaprabhu speaking Mahaprabhu forest diz, fire. And fogo da Prabodhananda floresta, Saraswati e Prabodhananda speaking, Saraswati Pada diz, Vishwampurna Sukhayate. Vishampurna There's no Sukhayate, problem. não existe Where do you problema. find problem? Um fala de um Hare incêndio, Krishna. outro fala que não tem problema. Onde está o Hare problema? Krishna, Ele diz, yes. Hare Krishna. Você pode cantar The o difference is Mahamantra. that Mahaprabhu A diferença é wanted que to Mahaprabhu say, quis nos mostrar in general, all over the que pelo world, mundo afora, is a picture essa é a fotografia do that mundo. all people As pessoas estão fighting. brigando umas com as outras. All people, Todas as pessoas. all fire. It's true. Then Mahaprabhu É suggested verdade. Então Mahaprabhu sugeriu Param Vijayata Param Vijayate Shri Krishna Sankirtana. Gurunam Sankirtana. Disse Mahaprabhu, se você cantar os santos nomes, Our Kirtan also.
O nosso Kirtana também, aquele Kirtana de Bhaktivinoda Thakur. Sadhu Sangha Kori, Hari Bhaje Jodi, Tabe Hai Antokles. Então, seu coração que está queimando pode ser refrescado somente pelo Harikata e pelo Kirtan, por nada mais. Dessa maneira, Mahaprabhu fala sobre Prakashananda Sarasvati e ele diz, faz uma fotografia absoluta. Mahaprabhu diz, essa é a situação atual, cante os santos nomes. E Prabhupada quis dizer, como ele era um Paramahamsa, ele dizia, não existe problema, é só cantar os santos nomes. Eu não estou fazendo Haribhajana. Esse é o problema principal. Você procura problema aqui, ali, ali. Onde estão os problemas? O problema é não cantar os santos nomes. Se eu não posso cantar os santos nomes apropriadamente, esse é o meu problema. Se eu puder fazer Haribhajana, eu me torno um Paramahamsa, então não haverão problemas. Então, ontem eu disse, na sarvabhaumam na rasadipatyam na yoga siddhir apunar bhavamba mayyar pitvatmechati madvina anyat parameshti Brahma, his post. Então, a posição do Brahma, Mahendra Dishnam, the post a of posição de Indra. Na sarvabhauman, Eu não quero me tornar. Nunca quis desfrutar da soberania plena do mundo inteiro. Ambarish Maharaj, estava escrito sobre ele. Você pode ir nos Estados Unidos, na França, na Itália, Ásia, Austrália, Europa, a Rússia. Então, você vai dividir o mundo em grandes ilhas, gigantescas ilhas. Entende? Então, Ambarish Maharaj desfrutava de uma soberania sobre o mundo inteiro. A ordem dele era infalível. Ambarish Maharaj, Prithu Maharaj. Naquela época eles não tinham telefone, conexão, celular, nada. Quanto poder eles tinham? Você não pode, eu estou falando para um cavalheiro, você não pode manter uma vida familiar, a filha, a mulher, o marido e o filho sempre estão brigando. E Ambarish Maharaj controlava o mundo inteiro. Como é possível? Como é possível? Qual é o poder? Qual é o poder? Chamado de Bhakti Shakti. Bhakti é a Shakti. Você pode ter dinheiro, mas Bhakti Shakti é o que há de mais importante, a energia de Bhakti. Sukadeva Goswami dava Harikata nu. Seu poder era transcendental, ele não tinha um tostão, nada ele tinha. Então, o próprio Prakashananda Sarasvati está numa posição melhor do que a sua, porque pelo menos ele confessou, nosso acharya estava errado. Mas esse poder você não tem condição de confessar, eu cometi um erro, eu fiz tudo errado sozinho. Nem isso você consegue dizer. Eu fiz certo, você está errado. Ah, eu que estou errado? Então tá bom, deve ser verdade, porque eu não tenho dinheiro. Ok, então... Rasadipatyam, Rasatal, big of place. Então, Bali Maharaj foi levado para os patalas onde já existe uma imensa opulência. Eu não quero nenhum Yoga Siddhi, eu não quero nenhum Siddhi. Isso é mortal contra Bhakti. Eu não quero parar no ciclo de nascimentos e mortes. Eu não quero submergir no Brahman. E Bhagavan diz, meus devotos, o meu devoto,
except me, my devotee never want anything. Além de mim, meu devoto não quer nada. So today I Então like hoje eu to vou stop parar here, por 14, aqui. 14. So, Kaivalla narakayate tidasa pur akasa puspayate duddantendriyo kalo sarpa patali patkhatu sansayate vidim mahandadishtu kitayate vishwampurna sukhayate yat koruna kataksa bhaivapatam tam gaura mevastamuhu vanchakalpadavati patitanam. Krishna Vidya Namo Namaha.